Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Presbítero Darlan Vicente. Estamos numa sequência de parábolas de Jesus. Vamos orar? Deus, nesse momento, ó Pai, nós te agradecemos por essa rica e maravilhosa oportunidade, Senhor, de falar e de aprender, Senhor, da Tua Palavra. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Estamos na aula de número 9. Essa parábola é os lavradores maus. Se encontra no livro de Lucas, capítulo 20, do 9 ao 18, Mateus 21, do 33 ao 46, e Marcos 12, do verso 1 ao 12. Mas eu vou ler em Lucas 20, do verso 9 ao 18. Amém? Na versão NVT. Vai dizer assim o verso 9, ó. Em seguida, Jesus se voltou para o povo e contou a seguinte parábola: Um homem plantou um vinhedo ou uma vinha e arrendou a alguns lavradores. Depois partiu para um lugar distante, onde passou um bom tempo. Na época da colheita da uva, enviou um dos seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores atacaram o servo, o espancaram e mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da propriedade enviou outro servo, mas eles também o insultaram, o espancaram e mandaram de volta de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram do vinhedo. Verso 13. Que farei? Disse o dono do vinhedo. Já sei, enviarei meu filho amado, certamente eles os respeitarão. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, arrazoaram entre si, ou seja, discutiram entre si. Aí vem o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Vamos matar para que a herança seja nossa. Então o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. O que vocês acham que o dono do vinhedo lhe fará com eles? Perguntou Jesus. Verso 16. A resposta, ó, ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Que isso jamais aconteça, disseram os que ouviram. Verso 17. Jesus olhou para eles e perguntou: Então, o que significa essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, cabeça e esquina. Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei, é isso aqui, e os principais sacerdotes queriam prender Jesus ali mesmo, pois perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, tinham medo da reação do povo. Vamos lá, vamos para o contexto. O contexto desse texto, eu sempre gosto de trazer o contexto para a gente poder entender o motivo, o real motivo pelo qual Jesus estava trazendo aquele ensinamento através de parábola. O contexto dessa parábola é um contexto imediato. Essa foi a última semana de Jesus antes de ser traído, preso e crucificado. Jesus, ele desafia as autoridades. No capítulo anterior, Jesus ele estava ensinando e é questionado pelos principais dos sacerdotes, os escribas e os anciãos. Eles perguntaram com qual autoridade estava fazendo aquelas coisas, ou quem deu essa autoridade. Ou seja, no capítulo 20 mesmo, eles questionaram a Jesus, perguntando:
Quem lhe deu esta autoridade? Ou com qual autoridade ele estava fazendo aquilo? Uma coisa muito interessante, que eles reconheciam que Jesus tinha autoridade, mas eles queriam saber da onde vinha aquela autoridade. Mas só que aquela autoridade, aquele poder, emanava do alto, do Pai. E então Jesus, ele responde na parábola. Aí eu chego no verso 9. O verso 9, Jesus ele inicia contando essa parábola para todos os ouvintes. Mas os escribas, fariseus, doutores da lei e os anciãos estavam no meio. Pois bem, nessa parábola nós observamos que existem 4 classes de pessoas, 4 personagens. O primeiro era o dono da vinha, né? O Senhor, e aí é Deus. O segundo é os lavradores, que eram os doutores da lei, os escribas, os fariseus, os anciãos. Terceiro, os servos, que representam os profetas. E o quarto, que é o filho do dono da vinha. E aí faz uma alusão, uma representatividade de Jesus. Pois bem, o texto 9 já vai dizer, já vai iniciar falando assim: um homem plantou uma vinha e ele arrendou a uns lavradores, porque ele tinha que partir, ele tinha que fazer uma viagem, ou seja, ele tinha que ficar um tempo ausente. O que muito me chama a atenção já nesse versículo, que vai dizer que um homem plantou, ou seja, quem plantou, quem fez as coisas, foram Deus. Deus ele fez céu, terra e tudo que nele há. Tudo que nós vemos foi criação de Deus. Então, ou seja, aqui no verso 9 ela vai dizer que o dono da vinha, ele plantou, ele fez sozinho, né? E ele arrendou. O que é arrendar? Arrendar é um contrato onde o proprietário ele cede temporariamente a um terceiro o direito de explorar seu estabelecimento comercial, incluindo estrutura, equipamentos e a marca, em troca de um pagamento periódico. Ou seja, aquele dono daquela vinha ele estava arrendando o seu bem, aquela fazenda, aquela vinha, em troca de um pagamento. Amém? Glória a Deus. E aí vai dizer que na época da colheita da uva, esse dono da vinha, ele enviou um servo. Para quê? Para receber a sua parte, para receber o acordado. Não ficou acordado? Olha, quando nós colhermos, quando for o tempo de dar o fruto, nós vamos te pagar X, nós vamos te pagar Y. Então, ou seja, o dono da vinha, ele sabia o tempo da colheita, então ele enviou um colaborador, ele enviou um servo. Aí olha o que os lavradores fizeram. Espancaram e mandaram ele de volta. Aí no verso 11 vai dizer que o dono ele enviou outro colaborador, outro servo. E aí os lavradores eles fizeram, eles insultaram, eles espancaram e mandaram de volta. O dono da vinha, ele enviou o terceiro. E aí o que eles fizeram? Eles feriram e expulsaram do vinhedo, expulsaram da vinha. Sabe quem são esses servos aqui? Como eu falei, são os profetas. Deus, ele quando cria o mundo, e ali no livro de Gênesis, quando entra
pecado, através da desobediência, Deus ele sempre buscou um relacionamento com o homem. Deus no início ele falava com Adão, havia essa comunicação. Mas quando o pecado ele entrou, houve essa ruptura. Mas só que Deus ele sempre se aproximava de homens. A gente observa ali que ele se aproximou de Noé, depois você observa ali que ele escolhe Abraão para ser o patriarca, e mais à frente ele escolhe Moisés para libertar o povo. Moisés foi o grande líder, depois Josué, até chegar aos profetas. Mas Moisés, para muitos, também é considerado um profeta que Deus escolheu, porque o profeta, ele ouvia o que Deus falava e ele replicava para o povo. Então, ou seja, Moisés ele fazia isso. E o que Moisés ouvia, o que Moisés passava com aquele povo, foi um pouco disso aqui. Ele ouvia o quê? Ouvia insultos. Moisés ele não chegou a apanhar, mas ele ouvia insultos, reclamação. Ou seja, aquele povo ele era um povo ingrato. E mais à frente, vamos avançar um pouco na história, vamos avançar. Aí chega a parte dos juízes, aí depois você chega a parte dos reis de Israel. Aí ali Deus começa a levantar literalmente os profetas. Você vê aí, por exemplo, Elias, o profeta Elias, que combateu Acabe e Jezabel. Ele sofreu o quê? Sofreu insultos, sofreu o quê? Sofreu perseguição. O texto vai dizer que muitos profetas morreram naquela época. Por quê? Porque não se dobraram, ou seja, a idolatria imposta pela rainha Jezabel. Então, ou seja, observa que aqui nessa parábola, Jesus ele está fazendo um adendo com os servos do dono da vinha, que eles iriam, eles iam, na verdade, eles iam para receber o pagamento, e os lavradores, eles não cumpriam um acordo, ou seja, eles estavam espancando, eles estavam insultando e mandava de volta. É a mesma coisa aquele povo ao receber a instrução, a correção de Deus através dos profetas, eles não recebiam, eles não ouviam o que eles faziam. Eles insultavam, eles batiam, espancavam e até matavam os homens de Deus. E aí, mais à frente, você vê vários homens de Deus que tiveram até sua vida ceifada. Você vê Jeremias. Jeremias foi jogado numa cisterna. Jeremias, ele foi espancado. Você vê aí Isaías. Isaías, a tradição vai dizer que ele foi cerrado ao meio. Ou seja, dentre outros homens de Deus. Ou seja, esses servos que foram cobrar os lavradores. Porque os lavradores, eles estavam com a propriedade do senhor da vinha. Muitas pessoas são assim, né? Quando não é ninguém, eles pedem a Deus uma oportunidade. E aí, quando Deus dá aquela oportunidade, quando Deus abençoa, quando Deus faz um arrendamento aqui, ó, porque nada do que nós temos é nosso. Então, ou seja, o Senhor, o dono da vinha, ele nos arrenda. Ele deixa, ele confia em nós. Confia o quê? Recursos, bens, dinheiro, carro, casa. E quantas pessoas, quando recebem essa bênção do dono da vinha, começa a desprezar. Desprezar quem? Desprezar os servos. Porque os servos ali estão representando a cobrança. Muitos não querem ser cobrados, mas aqui o dono da vinha estava mandando os servos para cobrar.
Eu quero a minha parte. Isso aqui é muito forte, tá? Então, o dono daquela vinha, ao perceber que 3 colaboradores, 3 servos, foram espancados, foram insultados e mandaram de volta sem o pagamento, ele teve uma ideia: eu vou mandar o meu filho, porque eu mandando o meu filho, eles vão temer, porque, ou seja, pô, o dono do filho da propriedade, pô, nós não vamos fazer nada com ele, né? Literalmente seria isso. Então ele teve essa ideia. Ele mandou o seu filho cobrar aquele pagamento. E aí o texto vai dizer que quando os lavradores, eles observam de longe e eles veem que é o filho do dono da propriedade, eles começam a discutir. Discutir o quê? Vamos matar o dono, o filho do dono da propriedade, porque a herança não vai ser dele, a herança será nossa. Oh, meu Deus do céu. E aí o texto vai dizer que quando o filho do dono da propriedade chega, eles arrastam aquele homem para fora e eles matam aquele homem. Aí o que é lindo, olha o que Jesus fala. Jesus então perguntou para os ouvintes. Jesus até então, naquele momento, ele estava contando aquela parábola. E aí ele pergunta para os ouvintes, olha, o que vocês acham disso? Ou seja, até aquele momento, Jesus ele estava contando aquela parábola para os ouvintes. E aí Jesus pergunta. Aí olha a resposta dos ouvintes. Eles falaram assim, ó, ele quem? O Senhor, o dono da vinha. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Que isso jamais aconteça. Ou seja, os ouvintes, eles entenderam, eles entraram para a história e falaram assim, olha, o Senhor, o dono da vinha, ele virá e matará os lavradores e arrendará a outros o vinhedo, mas que isso jamais aconteça. Olha a resposta. Eles entenderam o peso, eles entenderam a responsabilidade, eles entenderam que eles, o povo, a nação de Israel, que a nação estava cumprindo aquele papel ali. Papel esse de desprezar os profetas, de rejeitar as instruções de Deus através dos homens de Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente pensa assim, eu não estou matando ninguém, eu não estou espancando ninguém, mas você está rejeitando a mensagem que o dono da vinha mandou. Então, ou seja, você está desprezando, você está rejeitando. Consegue entender? É assim. Muitas das vezes nós somos assim. E Deus ele quer falar conosco. Deus ele quer nos cobrar. Deus ele quer nos orientar. Deus ele quer falar. Mas muitas das vezes nós estamos como esse povo, desprezando os servos. Aí Jesus, olha só, ele olhou para eles e perguntou, então o que significa essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Você sabe o que é pedra angular? A cabeça de esquina. Vamos explicar o que era a pedra angular naquela época. Olha, a pedra angular, primeiramente, representa Jesus Cristo como fundamento principal, o alicerce e sustentação da igreja e da fé cristã. Pois bem, agora, historicamente, a pedra angular era a primeira e mais crucial pedra colocada no canto de uma construção, unindo as duas paredes e definindo o alinhamento
de toda a estrutura. Ou seja, vamos imaginar aqui, ó, ela pegava duas paredes, ó. Tá vendo aqui? Então, ou seja, a pedra, ela entrava nessa parede e nessa aqui. Então, ou seja, ela unia as duas, trazendo o quê? Como eu li, trazendo o alinhamento para toda a estrutura. Eu botei a imagem aí, ó. Olha a imagem, só para a gente ter mais ou menos uma noção. Então, ou seja, a pedra angular que simboliza Jesus Cristo é o fundamento principal da fé cristã. Aí o verso de 19, para a gente terminar. Os mestres da lei e os principais sacerdotes queriam prender Jesus ali mesmo, pois perceberam que eles, olha só, está no texto, que eles eram os lavradores maus, a que Jesus se referia. No entanto, tinham medo da reação do povo. Olha que coisa interessante que vai dizer no texto. Aqueles homens, eles queriam prender Jesus ali, imediatamente. Mas uma coisa que muito me chama a atenção é que Jesus, ele falou, Jesus ensinou, instruiu. Eles ouviram, mas entrou por um ouvido e saiu no outro. Nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não cometa esse mesmo erro, para não sermos assim, sabe? De estarmos no ambiente, de estarmos ouvindo a mensagem, mas a mensagem não me tocou, a mensagem não surtiu efeito, a mensagem não produziu, a mensagem não me trouxe um arrependimento, não me trouxe uma reflexão. Não. Eles entenderam, pega isso aqui, eles entenderam que eles, naquela parábola, representavam os lavradores. Mas mesmo assim, eles não se arrependeram. Homens de coração duro, porque eles poderiam se tocar. Caramba, Jesus está falando de nós. Vamos se arrepender? Esse homem é profeta. Esse homem é um homem enviado por Deus. Não. Esses homens, eles estavam cegos espiritualmente falando. Nessa noite, nesse vídeo, independente do horário que você veja esse vídeo, que possamos ter isso em mente. Não adianta eu estar na igreja, não adianta eu estar num ambiente profético, a palavra ser liberada, eu até tomar posse da palavra, ficar emocionado com a palavra, mas se a palavra não está trazendo uma reflexão, uma mudança de vida, não adianta nada. Aqueles homens, eles entenderam. Jesus está falando de nós. Nós somos os vilões, né? Vamos trazer assim. Nós somos o vilão da história. Mas mesmo assim eles não se arrependeram. Se dependesse deles, eles prenderiam Jesus ali, imediatamente. Então não adianta. E aí eu trouxe algumas lições para nós aplicarmos. Olha, a primeira, temos do Senhor. Aqueles homens, os relatadores, eles estavam administrando a vinha do Senhor. Ou seja, a vinha não era deles. Eles estavam administrando. Então, que possamos ter isso em mente todos os dias. Que o que eu tenho não é meu. Eu sou apenas um mordomo. Eu estou administrando. Talvez você está falando assim, Darlan, mas eu levanto todo dia de manhã, eu vou trabalhar, eu faço isso, eu faço aquilo, correto. Mas quem está te sustentando, quem está te abençoando é o Senhor. Nós temos que ter isso em mente. Segunda lição. O Senhor sabe o tempo certo da colheita. Observa no texto que o Senhor, o dono daquela vinha, ele estava longe.
Mas quando deu o tempo certo da colheita, ele sabia e ele mandou o seu funcionário cobrar. Olha que coisa interessante. Mesmo longe, ele sabia, opa, está no momento de colher a uva. Vá lá. O Senhor, ele sabe o tempo certo. Ele sabe o tempo certo que você vai frutificar. Ele sabe o tempo certo de nos abençoar. De nos abençoar, de nos cobrar, de nos instruir. Tudo isso. Tá? Porque tem um lado bom e também tem um lado ruim. Porque ninguém gosta de ser cobrado, né? Ninguém gosta de ser repreendido, mas aprende isso. Se o Senhor está te repreendendo, é porque Ele te ama. Ele quer o seu bem. Ele quer que eu e você, que nós voltemos para a posição inicial. Porque muitas das vezes a gente se perde. É igual uma ovelha, né? Nós somos ovelha. A ovelha, ela se perde. Aí quem coloca ela no caminho? O pastor. O pastor, ele usa o cajado. O cajado, às vezes, ele bate um pouquinho na ovelha, para a ovelha voltar para o caminho inicial, aonde ela se perdeu. Terceira lição. O Senhor está enviando representantes. Nessa parábola, o Senhor, o dono da vinha, ele enviou 3 colaboradores e enviou o seu filho. Para quê? Para cobrar. O Senhor, ele está enviando. Nós, né, a gente não podemos dizer, eu não sabia, eu não fui instruído, não. Isso a gente não pode falar, porque nós temos a Bíblia, nós temos internet, hoje nós temos vários meios de comunicação, aonde o Senhor está usando pessoas para falar com você. E através desse vídeo. Ele está falando comigo e está falando contigo. Então, ou seja, o Senhor está enviando representante. E que ele possa te enviar como representante para falar também com outras pessoas. E assim sucessivamente. Aleluia. Quarta lição. Não mate o filho do Senhor. Que isso, Darlan? O filho do Senhor já foi morto. Realmente. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a esta terra para, para redimir o pecador, ele já foi morto, justamente pelos lavradores maus. Mas eu quis colocar essa lição, porque muitas das vezes o Senhor Jesus Cristo, ele está vindo ao seu encontro, mas muitas das vezes a gente está rejeitando. Nós estamos desprezando. Nós estamos, como o Judas fez, nós estamos traindo, vendendo e até matando Jesus Cristo. Não matando no sentido literal, mas matando para trocar por outras coisas, por outros afazeres, pelas minhas vontades. Então não mate o Filho do Senhor. A quinta lição que nós aprendemos é: não tome posse de maldição. Aqueles lavradores maus, quando eles avistaram o filho do dono da vinha, o filho do Senhor, eles começaram a arrazoar, ou seja, eles começaram a discutir, a tramar a morte do filho do Senhor, porque a herança era dele, ou seja, eles queriam tomar aquela terra, aquela herança daquele jovem, daquele homem. E muitas pessoas, infelizmente, eles querem tomar posse de bênçãos, mas só que é maldição. Relacionamentos, às vezes chamada, querem forçar portas, querem forçar lugares onde eles não deveriam acessar. Ou seja, a herança não era deles. A herança era do filho do dono da vinha. Então não tome posse de maldição. Então essa foi a aula de número 9.
As parábolas dos lavradores maus se encontram nos 3 livros, Lucas, Marcos e Mateus, tá bom? Nós aprendemos bastante através dessa parábola e que nós possamos ouvir, dar crédito, que possamos meditar e o mais importante, que possamos nos arrepender, porque aqui aqueles homens, eles ouviram, mas eles não se arrependeram. Eles se colocaram, né, como ouvintes, como personagens da parábola, ou seja, eles entenderam o recado de Jesus, que indiretamente eram para eles, para os doutores da lei, mas só que eles não se arrependeram. Eles tramaram, queriam matar Jesus naquele momento. E mais à frente, se você for meditar, eles conseguiram prender Jesus, conseguiram matar Jesus, ou seja, o plano deles, eles conseguiram colocar em prática. Então, que possamos ouvir, dar crédito e o mais importante, se arrepender. Então, pega essa palavra, que Deus possa te abençoar, você, sua família, seu ministério. Então, semana que vem, próxima aula no nosso canal. Então, fique com Deus, um grande abraço, um beijo no seu coração.